Nós vamos fazer a pátina mexicana. Para isso você vai usar 3 tons de tinta, amarelo, vermelho e o azul. E aqui, ó, você vai colocar em alguns pontos a tinta amarela, aqui, aqui, um pouco da tinta vermelha e a tinta azul. Pronto. Você vai limpar um pouco o seu pincel e agora você vai misturar os tons. Vou botar um pincel sujo de amarelo aqui. Misturar um pouquinho os tons. Um pouquinho de vermelho. A intenção é que misture mesmo. Não precisa ficar passando o pincel muitas vezes. A mesma coisa você vai fazer nas laterais. Você vai misturando os 3 tons. Aqui, o amarelo, vermelho e o azul. Vamos fazer aqui na lateral. E na outra lateral. Pronto, ele vai ficar assim. Eu já tenho aqui a minha parte de baixo prontinha. Misturando amarelo, vermelho e azul. Tinta PVA à base de água. Vamos aguardar a secagem aí de no mínimo uma meia hora. Depois que tiver bem sequinha a sua caixa, você vai passar cera em pasta incolor. Então você vai vir aqui com a ajuda de um paninho. Coloca a cera aqui, ó. E vai passar. Vamos passar essa cera toda a sua caixa. Depois que você passou aqui, ó, a cera na parte de baixo, na tampa, nós vamos então agora pintar com a tinta que eu tô usando aqui, a tinta geada. Ela é um begezinho bem clarinho, com pincel de cerdas macias, um begezinho bem clarinho. Você pode usar o branco também, eu gosto de usar o geada, mas você pode usar a tinta branca também, se você quiser. E aqui eu tô usando um pincel de cerdas macias, o geada bem clarinho, e vamos passar aqui em cima. Passa num sentido só, ó. Pincel com bastante tinta e vai num sentido só. Você vai fazer isso aqui em toda a sua caixa. Só a parte de dentro é que você não vai pintar, né? Então, em volta, onde você fez o efeito, você vai pintar com a tinta por cima da cera. Você vai perceber que na hora de lixar, a cera impede que a tinta agarre. Então, nós vamos conseguir fazer uma pátina bem bonita justamente por causa da cera que está embaixo. Depois que a sua tinta já está sequinha, nós vamos então agora lixar. Lixa d'água número 120. Você lembra que nós passamos cera em pasta incolor. Pois é, essa cera, ela impede que a tinta de cima grude na tinta de baixo. Então, vai ficar muito mais fácil agora a gente fazer a lixada, porque quando a gente vai lixar, ela vai tirando a tinta de cima com mais facilidade, ó. Se não tivesse a cera, a tinta não ia sair com tanta facilidade. Então agora é hora de lixar.
nós lixamos tudo. Você tem que lixar sempre na mesma direção. Uma dica muito importante: na hora de lixar, lixe na mesma direção. Não dá para lixar em movimentos circulares e nem em movimentos diferentes. Sempre na mesma direção. Você vai perceber que aquelas cores que nós fizemos por baixo, ela vai aparecer. Se você quiser assim bem lixada, aí você lixe mais ainda para poder aparecer bastante. Aqui, ó, por exemplo, eu lixei menos e aqui eu lixei um pouco mais para você ver a diferença. Vamos passar um paninho, tirar o excesso do pó. Se você precisar, você vai ter que pintar um pouquinho aqui dentro de novo, para poder ficar bem limpinho. Aqui nas beiradinhas, você dá um retoque aqui na beiradinha, para o seu acabamento ficar bem legal. Aqui, por exemplo, ó, precisamos dar um retoque aqui nessa beiradinha com a tinta marrom escuro, com sombra queimada. Aí você vai dar um retoque para dar um acabamento. Vai passar o verniz acrílico ou verniz spray e tá pronta a sua caixinha de pátina mexicana. Isso aqui é a pátina mexicana, você também pode usar para pallet. É uma técnica muito usada para fazer em pallet também. E aqui você pode colocar flores, adesivos, colocar molduras. Essa é a base da pátina mexicana.